sou a Natália Saturnino, nutricionista, faço parte da equipe do projeto do Instituto Incluir nas Comunidades. E hoje vamos falar um pouquinho ainda sobre fibras, mas como que ela pode atuar diretamente no controle da diabetes, seja para prevenção ou para o tratamento, e de outras doenças também, como o colesterol elevado, como o acúmulo da gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, de uma forma geral, como que as fibras podem ajudar em patologias que tenham uma certa influência pelo aumento da carga glicêmica, pelo aumento da quantidade de gordura, de colesterol, de nutrientes que vão chegar no nosso sangue. O grande problema das doenças é esse, desse tipo de doença que tem uma relação com a alimentação. É exatamente o consumo de forma exagerada ou o consumo errado. E aí esse estímulo diário, com uma certa frequência, nessa quantidade, aos poucos o corpo desaprende, ele não consegue dar conta desse volume que ele está recebendo. Ele não sabe mais onde armazenar, para onde levar, vai gerar energia, vai acumular, vai desempenhar lá cada uma as suas funções, de controle de colesterol, dessa questão inflamatória, vai jogar para o fígado para metabolizar, para fazer um estoque de reserva. O que vai se fazer? Chega uma hora que por conta dessa quantidade, desse estímulo diário, o corpo começa a não saber mais, e aí é onde acontecem os desequilíbrios, as resistências, as alterações. A gente vai percebendo que o corpo não é mais o mesmo, sinais, sintomas, e quando a gente percebe já num exame alterado, realmente meu corpo não está funcionando da forma que deveria, e aí a gente começa a ficar atento. Ou então, infelizmente, acontece de você receber um diagnóstico de realmente me tornei uma pessoa com diabetes ou pré-diabetes. Ou então, eu estou realmente com colesterol super elevado, todo desregulado, todas as porções, os tipos de colesterol que existem, ou seja, que está balançando o meu organismo, a forma dele funcionar, toda essa questão inflamatória. Estou com acúmulo de gordura no fígado, estou com triglicerídeos elevados, então a gente começa a perceber que o corpo sinaliza que ele não está legal e não está funcionando da melhor maneira. E isso acontece exatamente por uma alimentação. Na maioria dos casos, quando a gente percebe via diabetes, no caso da tipo 2, está em uma relação direta com a alimentação, diferente da tipo 1, que é hereditária, normalmente se dá ainda na infância. A tipo 2 não, está totalmente relacionado com o estilo de vida e alimentação. O colesterol é a mesma coisa, tem questões de genética, e aí tem pessoas que têm problema a vida inteira por conta desse colesterol elevado, mas muitos desenvolvem esse desequilíbrio no colesterol por conta da alimentação e estilo de vida, tá? O triglicerídeo é 100% relacionado com a alimentação. Por quê? Porque os triglicerídeos são a reserva de gordura do nosso corpo. Então, se ele está elevado, é porque realmente a gente está acumulando mais do que deveria. E o corpo está com o metabolismo lento, ele não está conseguindo gastar a energia que ele deveria estar gastando e está acumulando muito mais do que utilizando essa reserva. Quando a gente começa a acumular gordura em excesso no fígado, é porque todos os estoques já estão cheios e o consumo, a quantidade, a frequência na alimentação também está elevado. E aí o corpo não tem para onde gastar e o que fazer com esse excesso, começa a acumular não só no tecido adiposo, mas no fígado também, o que prejudica todo o funcionamento, porque o fígado é o órgão extremamente importante para o funcionamento de todo o nosso corpo, ele metaboliza tudo. Então, assim, tudo passa, a maioria das substâncias passam pelo fígado, o fígado tem uma atuação. Então, se esse órgão começa a apresentar problemas, olha aí o corpo propício a desencadear várias outras doenças por conta dessas alterações de desequilíbrios de metabolização, por estar pesado, por estar sobrecarregado, por estar com gordura acumulada ali, e tudo vai ficando mais fácil de acontecer e a piora dos sinais, sintomas, e você fica, na verdade, mais vulnerável a desenvolver outras doenças e alterações por conta disso. Então, assim, quando a gente fala de saúde, e alimentação, não é só por uma questão de energia, de crescimento, desenvolvimento também,
mas a gente sabe o poder que os nutrientes têm no que diz respeito à saúde e doenças. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Como que a alimentação pode atuar de forma favorável para prevenir doenças, principalmente essas que têm uma ligação direta com a alimentação. Então a gente vem trabalhando fibras, porque as fibras, né, esse nutriente, é uma das possibilidades, mas que tem uma atuação perfeita, direta, para ajudar no equilíbrio e no controle de todas elas. Por quê? Porque a fibra não é absorvida. Então a gente não vai absorver fibra, ela não vai influenciar em nada no funcionamento direto dos órgãos, porque ela não vai chegar no sangue. Não existe nenhuma substância para poder metabolizar, para quebrar essa fibra em porções menores e o corpo conseguir absorver e aí sim chegar no sangue. Isso não vai acontecer. Então ela vai ser excretada 100%, certo? Mas ela ajuda exatamente por essa função dela não ser digerível, dela não ser absorvida, ela vai ajudar muito no controle e na prevenção ou no tratamento de todas essas doenças, porque uma parte da glicose que está vindo do carboidrato que a gente está consumindo, né? Quem são os carboidratos, para a gente lembrar? Os cereais, então a gente está falando de arroz, macarrão, das massas, dos pães, salgados, biscoitos. A gente está falando do milho, a gente está falando das leguminosas, feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, né? A gente está falando do açúcar, a gente está falando do álcool. Tudo isso, as frutas de uma forma geral. Então, a gente tem carboidrato na maioria dos alimentos que fazem parte da nossa alimentação. E aí esse consumo em excesso desse carboidrato vai ser transformado em glicose lá no sangue. Então, uma parte desse carboidrato, dessa glicose, não vai ser absorvida junto com a fibra, porque vai grudar na fibra e não vai chegar no nosso sangue. A fibra vai ser eliminada do nosso corpo, né? Já que ela não consegue ser digerida. Então, uma parte desse carboidrato e dessa glicose gruda nessa fibra e vai ser eliminada, vai ser excretada. Assim como a gordura e o colesterol, né? Então, essa propriedade que a fibra tem de absorver água e formar um gel em volta dela, que fica gelatinoso, né? Ela tá toda gelatinosinha ali. Uma parte dessa glicose, desse carboidrato, dessa gordura, do colesterol gruda nela e abraçadinhos vão todos embora, vão ser eliminados do nosso corpo. Então, por isso que é muito importante consumir fibras, não só, né, para melhorar o banheiro, também melhora e regula o trânsito intestinal, ajuda na saciedade, ajuda no controle das porções, a gente não vai exagerar e comer tanto, que também vai ajudar, né, nessa questão de doenças, das patologias. Porque se a gente vai estar mais saciado, com menos fome, menos eu vou comer, menores quantidades. E aí, com menos quantidade, eu estou acionando menos o metabolismo da diabetes, né, da glicose e insulina. Eu estou acionando menos o metabolismo do colesterol, da gordura, da formação de gordura, porque o corpo vai conseguir gerar energia e destinar essas substâncias para onde elas devem ir sem acumular, né, sem estar o tempo todo estimulando esse funcionamento até que pode ser que chegue um momento que ele não consiga mais funcionar e aí comecem as alterações, que é o que a gente não quer. Então, a fibra ela vai ajudar no controle da quantidade também, exatamente pela saciedade, você vai comer menos, e também esse controle da quantidade, porque não vai entrar para o nosso sangue tudo que a gente ingeriu. Uma parte vai grudar na fibra e vai ser eliminada. Então, mais uma vez, a importância do consumo de fibra. Se for comer o arroz, o macarrão, o pão, as massas, que seja integral, com a farinha integral, que vai ter um teor maior de fibras, né? Se vai comer as frutas, come a casca, come o bagaço, que é onde estão as fibras. Vamos incluir mais legumes, verduras, folhas, que também tem fibras ali. A gente pode adicionar parte semente, como a linhaça, chia, aveia, né, nas nossas preparações, na fruta, no iogurte, numa vitamina, numa sopa, na própria salada, no arroz, no feijão. A gente pode colocar essas sementinhas assim e não vai atrapalhar em nada. Então, vamos ofertar mais fibras. Quando for fazer alguma preparação e receita, dá preferência para as fibras, né, para a farinha de linhaça, a farinha de chia, a farinha de trigo integral. A gente pode utilizar até, como a gente já falou, a biomassa da banana verde, né, para poder ter essa fibra e ter esse controle. Então vamos usar mais dessas opções na nossa alimentação diariamente, para a gente evitar, minimizar, ou então se você já está com alguma dessas doenças e alterações, para o tratamento, vai auxiliar e vai ajudar muito no controle e automaticamente na sua saúde, na sua qualidade de vida. Lembrando, para todas essas funções da fibra, a gente precisa ingerir água.
Combinado? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar da forma mais clara, porque realmente é muito complexo quando a gente vai falar de funcionamento do corpo, de doença, das alterações, mas eu quis trazer essa importância, como é que a alimentação tem um impacto direto em várias doenças, tanto na prevenção quanto no tratamento. Um beijo!